Olá, estudantes! Vamos dar início a mais uma aula de resolução de exercícios e hoje nós vamos nos concentrar na lista 2. A lista 2 trata essencialmente de conjuntos que são domínio de integridade. Então, antes de mais nada, vamos revisar esta noção. O que vem a ser um domínio de integridade? Acompanhe comigo aqui no quadro. Um domínio de integridade consiste num conjunto com duas operações. Este conjunto com estas duas operações, primeiramente, precisa ser um anel. E o que é um anel? Um anel é uma estrutura algébrica em que este conjunto com essas duas operações satisfazem 6 axiomas. Os axiomas chamados, conhecidos como axiomas de anel, que já foram apresentados, então aqui eu vou omitir os 6 axiomas. Que axiomas são esses? O axioma 1 diz respeito à comutatividade da adição, o axioma 2 diz respeito à associatividade da adição, o axioma 3 diz respeito à existência do elemento neutro da adição, o axioma 4 diz respeito à existência do elemento simétrico, o axioma 5 diz respeito à associatividade da multiplicação e o axioma 6 diz respeito à distributividade da multiplicação com respeito à adição. Ok? Então, um anel é um conjunto com duas operações que satisfazem estes 6 axiomas. Agora, um domínio de integridade, ele é um anel e, além de ser um anel, ele satisfaz mais 3 axiomas, que são os seguintes. O axioma 7 diz respeito à comutatividade da multiplicação. Isto é, essa estrutura de anel é um anel comutativo, ok? Ele é comutativo porque satisfaz o axioma 7. Além disso, existe um elemento que eu estou denotando aqui por 1 índice A, tal que 1 índice A vezes A é o próprio A, qualquer que seja o elemento do anel A. Este elemento é chamado de unidade, ok? Então, se nós tivermos um anel que tem ainda essa propriedade, este anel é chamado de anel com unidade ou anel unitário, ok? Bem, então, por enquanto, um domínio de integridade é um anel comutativo, porque satisfaz o axioma 7, é unitário, satisfaz o axioma 8, e além disso, ele tem a propriedade 9, ele satisfaz o 9º axioma, que é o seguinte: se nós tivermos A vezes B igual a 0, este 0 aqui corresponde ao elemento neutro da adição. Então, vou colocar 0 índice A, o elemento neutro do anel A. Se nós tivermos A vezes B igual ao elemento neutro, então, obrigatoriamente, A deve ser 0 ou B deve ser 0. Ok? Uma dessas duas alternativas deve ocorrer. Essa propriedade aqui é a propriedade que diz respeito a este anel não possuir divisores de 0. Ok? Então, o axioma 9 é o axioma que garante que o anel não tem divisores de 0. Então, finalmente, o que é um domínio de integridade? Um domínio de integridade é um anel comutativo com unidade e que não possui divisores de 0. Ok? Não possui divisores de 0. Então, essa é a estrutura de domínio de integridade. Vamos praticar essa noção no primeiro exercício. O primeiro exercício faz o seguinte questionamento. O anel dos inteiros, o anel dos números racionais, o anel dos números reais são domínios de integridade? Nós já sabemos que estes conjuntos numéricos são anéis, têm a estrutura de anel. Agora, eles possuem também a estrutura de domínio de integridade? Bem, nós vamos verificar apenas aqui para o conjunto dos números inteiros. Para os números racionais e para os números reais, a situação é análoga. E aí vocês podem fazer com calma, detalhadamente, aí na sua casa. Ok? Então, vamos verificar que o conjunto dos números inteiros
com as duas operações de adição e multiplicação usuais é um domínio de integridade, ok? Então, nós devemos verificar que estes axiomas aqui são satisfeitos. Nós já sabemos que o conjunto dos números inteiros com as duas operações de adição e multiplicação usuais, aquelas operações que nós já conhecemos desde o ensino fundamental, nós já sabemos que este conjunto é um anel. Ok? É um anel. Satisfaz os 6 axiomas que definem a estrutura de anel. Agora vamos verificar os demais axiomas. O axioma 7 é satisfeito, ou seja, o anel dos números inteiros é comutativo? É comutativo? Vamos responder essa pergunta. Vamos verificar a 7. Olha, vamos considerar aí 2 números inteiros, digamos A e B, ok? Então, considere aí, sejam AB números inteiros. O que acontece quando a gente faz A multiplicado por B? Isso é a mesma coisa que B multiplicado por A? A resposta é sim, porque a multiplicação usual, ela é comutativa, ok? Então, é claro que A vezes B é o mesmo que fazer B vezes A. Observem, é a mesma coisa, porque a multiplicação é comutativa. Sendo comutativa, o axioma 7 é satisfeito. O axioma 7 é satisfeito. Portanto, este anel aqui, ele é um anel comutativo. Ok? Então, eu vou acrescentar aqui, um anel comutativo. Joia? Bem, agora nós precisamos verificar o axioma 8. Será que ele é um anel unitário? Ou seja, será que este axioma é satisfeito? Para isso, nós precisamos identificar o elemento que faz este papel. Qual o elemento unidade do anel dos números inteiros? Bom, é bem razoável você pensar como sendo o número 1, porque a gente sabe que o inteiro 1 multiplicado por A, né, por um número inteiro qualquer, resulta em A. Ok? Então, com respeito ao axioma 8, a unidade é o número 1. É o número 1, que é o número inteiro, né? É o número inteiro. Ok? E por quê? Ora, porque se a gente faz A vezes 1, isso resulta em A. A vezes 1 é o próprio A. Ok? Então, nós temos também que o axioma 8 é satisfeito. Então, nós temos aqui um anel comutativo e, mais do que isso, ele é também unitário. É também unitário. Joia? Bem, agora para concluir, vamos verificar o axioma 9. O axioma 9 diz respeito a se o anel A ele tem ou não divisores de zero. Então, a gente se pergunta o seguinte aqui no axioma 9. Se nós tomamos 2 números inteiros, A e B, A e B igual a zero, o que eu posso dizer a respeito dessa igualdade? Se eu tomo 2 números inteiros igual a zero, ora, para que a gente tenha essa igualdade satisfeita, obrigatoriamente ou A ou B é zero. Isso por causa da multiplicação usual aqui. Tá? Então, aqui, obrigatoriamente, a gente vai ter A0 ou B0. Ok? Não tem como você multiplicar 2 números inteiros que não são zero e o resultado resultar em zero. Ok? Não existe essa possibilidade. Portanto, o axioma 9 também é satisfeito. Este anel, o anel dos números inteiros, ele não possui divisores de zero. Ok? Então, aqui este axioma é satisfeito, este é satisfeito, esse também é satisfeito. Todos os três são satisfeitos.
Então, nós temos aqui um anel comutativo, unitário e sem divisores de zero. Sem divisores de zero. Qual que é a conclusão? A conclusão é que este anel, o anel dos números inteiros, é um domínio de integridade. Tá? Então, a resposta aqui é que Z, com as duas operações de adição e multiplicação, é domínio. É domínio. Você pode falar domínio de integridade ou simplesmente domínio. Ok? Então é isso.